Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast, um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bica e este é o episódio número 25 do Horizonte Agrocast, ao vivo, direto aqui da TV Santa Maria. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar o nosso anfitrião. Como está, Pedro Rocha Marques? Olá, Guilherme. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma grande honra poder estar gravando mais um episódio. Projeto esse que vem nos encantando, vem nos dando um bom retorno. Essa semana tive a oportunidade de ir à jornada do Nespro e nessa jornada também muitas pessoas puderam nos contactar e mais algumas pessoas que não tinha ideia que nos acompanhavam, confirmaram, gostaram e disseram, sigam que já faz parte da nossa rotina esse Horizonte Agrocast. Então um grande abraço, Guilherme, nos honra muito esses retornos, esses feedbacks e tenho certeza que hoje será mais um episódio que vai agregar muito em quem se dedicará a ouvir e até mesmo assistir. Com certeza e principalmente por conta do nosso convidado especial de hoje, que é o agrônomo Jamir Luiz Silva da Silva e é responsável pela abordagem do tema Planejamento Forrageiro, como ter pasto 365 dias. Como vai, senhor Jamir? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Tudo bem, Guilherme? Obrigado. Um dia especial a todos aí. E muito obrigado pela oportunidade, Pedro. Tive a oportunidade também de participar do Nespro, da jornada do Nespro. Fantástica jornada, comentei inclusive com alguns colegas. Para mim, do ponto de vista de evento, as palestras foram muito instigantes, né, Pedro? Pensando fora da casinha, conforme a gente tem que pensar hoje na pecuária, na integração lavoura-pecuária desse nosso estado afora. Com certeza, Jamir, e foi a palavra que o professor Júlio usou bastante nos seus pronunciamentos, né, o professor Júlio Barcelos, comentando na questão da simbiose, né, que é uma palavra biológica para falar isso, mas a questão da grande união, né, a jornada Nespro sempre ela foi um evento do caráter técnico e acadêmico muito referente, mas essa virada de chave junto com a parceria com o Instituto Desenvolve Pecuária e trazendo produtores, um maior número de produtores e mesmo empresas privadas para esse evento de forma ativa, foi muito legal ver isso, né, Jamir? Foi. E o importante é que muitos assuntos, não novos, mas assuntos apresentados de forma estrategicamente nova, né? Ou seja, qual é a melhor estratégia da gente manejar, qual é a melhor estratégia de pensar no negócio, né, Pedro? Uma coisa que me chamou muita atenção é pensar no negócio, né? E pensar o negócio, às vezes, não é só pensar fora da porteira, nós temos que olhar todo o contexto que está acontecendo do entorno da fazenda, do entorno do nosso planejamento, do entorno das nossas pessoas, assim como também do entorno do nosso estado e Brasil. Hoje nós não podemos ficar fora, não de discussões, mas no negócio nós temos que montar estratégias na gestão que contemple ciclos de produção, que contemple sustentabilidade, que contemple essa simbiose, né, Pedro? Falar hoje em produção sem a gente pensar em biologia é um contrassenso, né? Se a gente pensar em manejo, se a gente pensar na simbiose, ou seja, aproveitar o bom das interações positivas que ocorrem dentro dos fatores de produção, dentro dos fatores de mercado, enfim. Mercado, o produtor pouco pode interferir. O que ele pode interferir é produzir a custo adequado e entregar produtos de qualidade na hora mais ajustada, né, mais adequada para ele, para o fluxo de caixa, enfim. Então, acho que a jornada foi muito boa nesse sentido, com todos os palestrantes apresentando estratégias muito acertadas, né, assertivas em manejo, né? Com certeza. Vamos contigo, Guilherme. Vamos lá, porque antes de trazer o tema propriamente dito do episódio 25 do Horizonte Agrocast, eu quero, em nome da Pecuária PRM, cumprimentar os nossos parceiros, que são Diamaju Distribuidora,
com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borga e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente, de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. E quem acompanha o Horizonte Agrocast já sabe que o conhecimento é capaz de mudar tudo. E se você quer levar a gestão da sua fazenda para outro nível, fica aqui o convite. Curso presencial de atualização em pecuária de corte da Pecuária PRM. O curso começa em agosto e será ministrado em Alegrete, com aulas quinzenais, somando mais de 45 horas de puro conteúdo aplicado. Se você quiser saber mais, é só correr no link, né, o site da Pecuária PRM, em pecuariaprm.com.br. O link estará na descrição aqui do podcast. Bora crescer juntos no campo, meus amigos. É isso, né, Pedro? Antes de passar a bola para o Pedro, eu só quero fazer uma ressalva, cumprimentar o nosso convidado, porque ele está passando por maus bocados hoje, né, Pedro? Sem internet, sim, sem luz, e mesmo assim manteve a sua palavra, está fazendo a sua participação de dentro do carro, na frente de casa, para não deixar os nossos telespectadores aí na mão por mais um episódio do Horizonte Agrocast. Digo isso para que os nossos espectadores levem em consideração caso tenhamos algum pequeno problema técnico, uma falha no áudio ou até mesmo na imagem. Tá certo? Então, tudo contigo, Pedro Rocha Marques. Beleza, Guilherme. Muito importante isso aí. Um agradecimento ao professor Jamir, que, justificando o assunto, né, a gente abordou em parte esse assunto no episódio com o Danilo Menezes Santana, mas hoje, de uma forma diferente e aplicada também. O professor Jamir, ele foi meu professor do Pedro Rocha Marques na graduação na Universidade Luterana do Brasil, onde tivemos o primeiro contato, e eu ainda no início, meio da faculdade, atendia um sistema em mostardas, tinha muitas dúvidas, e o professor Jamir sempre muito solícito, como está hoje, tendo essa dificuldade logística em função das chuvas e falta de energia elétrica, não abriu mão de gravar conosco. Então isso não é de hoje. O Jamir, comprometimento que ele tem em tudo que ele faz, não nos surpreende, sim, por isso somos muito parceiros, amigos. E também o professor Jamir, já comentasse do curso, é um dos professores do curso onde, de forma muito mais aprofundada e leve, vamos falar também sobre integração lavoura-pecuária, manejo de pastagem, seja ela de inverno e verão, e fiquem, não percam, porque a didática e a forma leve que o professor Jamir vocês têm de passar o conteúdo, vocês vão poder experimentar um pouco aqui no podcast. É uma grande capacidade e uma quantidade de informação grande que ele passa. Então, tenho uma gratidão muito grande, Jamir. Gostaria de agradecer mais uma vez por essa parceria de longo tempo aí no curso, pelos aprendizados que tive na graduação com o senhor, e que tenho certeza que esse episódio será um episódio marcante, e a exemplo de que já temos ouvintes e mesmo alguns grandes empresários que têm uma rotina atribulada. O Horizonte Agrocast já entrou dentro da rotina deles, e na quinta-feira à noite já preparam a TV, hoje com as Smart TV, preparam a TV para poder assistir. Não estamos com
competindo com um jornal nacional ou mesmo algum outro jornal que o ouvinte possa preferir, mas saber que algumas pessoas a gente já está conseguindo fazer parte da rotina semanal delas, isso muito nos honra, ainda mais conhecendo as pessoas nas quais nos citam isso. Obrigado, Jamir, fico à disposição para o teu retorno e aí depois a gente entra no assunto que tenho certeza que muita gente vai querer ouvir. Obrigado, Pedro, pela oportunidade. Eu não poderia me furtar com todos. Estava tudo bem hoje de manhã, mas aqui a chuva está forte e eu dei uma saída e voltei. Estamos sem internet, sem luz, mas a gente dá um jeito, né, Pedro? Tem que ter atitude, né? Eu que agradeço, Pedro, tenho gratidão a Deus por colocar no caminho da gente, na vida profissional, pessoas importantes, e como aluno, ou como colega, ou como amigo, e tu é uma dessas pessoas de atitude. Então, eu já te parabenizo, já te falei outras vezes que eu tenho muito orgulho de ter sido um dia teu professor, tu lembra sempre que eu falava na aula, né? Professor a gente está na condição de professor em algum momento, porque a gente lê um pouco mais, só isso. Mas o orgulho nosso é ver as pessoas que a gente um dia passou algum conhecimento passar pela gente, e eu tenho certeza disso, que é uma dessas pessoas, ou seja, utilizando todo o conhecimento técnico, todo o conhecimento de relações humanas, todo o conhecimento de gestão, de planejamento, que cada vez mais a nossa agronomia, a nossa zootecnia, a nossa veterinária, o nosso agro precisa, né, Pedro? Então, nós temos que olhar todo o sistema, e eu tenho gratidão por isso. E te parabenizo, né, pelos eventos, pelo trabalho que tem feito, e agradeço a oportunidade sempre, né, de estar aqui. Então eu não poderia, independente das condições que eu estou, daqui a pouco pode dar uma tremida aqui, mas peço até desculpa por isso, mas estamos conseguindo a gravar, a fazer, né, esse material dentro de uma conversa. É uma conversa, eu sempre digo, fazer uma conversa contigo dentro desse nosso contexto aí, dentro do carro, aqui na frente de casa, como o Maurício colocou. Bom, então, antes do Pedro fazer a primeira pergunta, vamos apresentar aqui, fazer o nosso convidado, os nossos espectadores conhecerem um pouco melhor o nosso convidado. Jamir Luiz Silva da Silva possui graduação em agronomia e mestrado em zootecnia pela UFR, pela URGS, né? E doutorado em zootecnia pela UFV. Atuou como docente nos cursos de Medicina Veterinária e Engenharia Agrícola na Universidade Luterana do Brasil, nas disciplinas de forrageiras, zootecnia, sistemas de produção agrícola 1 e sistemas de produção agrícola 2. Foi pesquisador A da Embrapa Clima Temperado na área de sistemas integrados de produção agropecuária e manejo de agroecossistemas pastoris. Tem experiência na área de zootecnia com ênfase em avaliação, produção e conservação de forragens, atuando principalmente nos temas de avaliação animal e do pasto em experimentos de pastejo, sistemas integrados de produção agropecuária, sistemas silvipastoris, integração lavoura e pecuária, sistemas de pastejo misto, sistemas de produção animal, bovinos de corte e de leite em pastagens. Trabalhou na empresa Serviço de Inteligência em Agronegócios e atualmente trabalha como consultor e desenvolvedor de mercado na Dagramas. Mais uma vez, então, seja muito bem-vindo ao Horizonte Agrocast, senhor Jamir, professor Jamir, como o Pedro fala. E Pedro Rocha Marques, tudo contigo agora, o encaminhamento do tema de hoje do Horizonte Agrocast. Beleza. Professor, a gente sabe, né, conversando e recebemos muitas perguntas, qual a melhor pastagem para ser usada, qual a pastagem de inverno, qual a melhor pastagem de verão, e na verdade, andando, né, a gente sabe que hoje um sistema de produção, ele nada mais é do que um quebra-cabeça, né, onde a gente tem que ir definindo as variedades que vão ser utilizadas em função do tipo de solo e manejo e em função da quantidade de quilos que se necessita produzir naquele sistema de produção e da capacidade de suporte que aquele sistema de produção precisa. Quantos animais a gente quer que caiba naquele sistema e quantos animais a gente quer vender, né? Baseado nisso, a gente precisa definir a estratégia forrageira nisso. Comenta um pouco para nós, Jamir, por favor, como essa ferramenta do planejamento forrageiro, ela
é importante para que a gente possa realmente desenhar o sistema de produção, né? E fazer que mesmo em épocas como sejam de secas ou chuvas, como estamos passando por essa semana, né? Esse episódio está sendo gravado no dia 20 de junho, uma sexta-feira, e a gente está terminando uma semana com muita chuva em todo o Rio Grande do Sul, e a gente sabe o quanto, dependendo de onde está localizada a fazenda, o quanto de boa parte de sua área pode ficar inundada, e aí sim tem que ter outras forrageiras para poder suportar os animais que vão ter que sair dessas áreas inundadas. À vontade para explicar um pouco como se desenha e por que é importante ter o planejamento forrageiro e do que ele se trata dentro de uma fazenda, por favor, Juliano. Perfeito, Pedro. Obrigado pela pergunta, que a gente começa a pensar no contexto de uma forma geral. Bom, o primeiro ponto, antes do planejamento forrageiro, Pedro, eu acho que é importante até pegar um gancho do que tu falou. Dentro da propriedade, olhando as áreas que eu tenho, áreas baixas, áreas altas, áreas que se prestam para determinada cultura, áreas que se prestam para outra cultura, áreas que precisam ficar como APP, áreas que precisam ficar como reserva legal, ou seja, eu tenho que ter todo esse plano de uso e manejo do solo em cima da capacidade de uso dos nossos solos, né? E aí eu começo a montar ali o meu quebra-cabeça. Em cima disso, eu entro com o meu planejamento forrageiro, que é o que tu tocou aí. Ou seja, o meu planejamento forrageiro já vai estar atendendo ao meu plano de uso e manejo do solo. Ou seja, tem os solos que eu vou trabalhar na propriedade com uma forrageira de verão que vai responder melhor, tem áreas que eu vou trabalhar com forrageira de inverno, rotacionando com uma soja, ou com arroz, ou com milho, que vai responder melhor. Tem uma área que eu vou botar campo nativo, ou que vai ficar campo nativo. Tem uma área que vai ficar com forrageiras anuais de verão, tem a área que vai ficar com forrageiras perenes de verão, enfim. Esse planejamento forrageiro, eu monto em conjunto com a aptidão de uso dos meus solos dentro da minha propriedade. E esse é um ponto muito importante, né, Pedro, no negócio pecuária. Por quê? O negócio pecuária é o quê? É produzir carne, quilogramas de peso vivo, é produzir leite, produzir lã ou produzir pele. Isso que eu tenho falado. Vamos pegar na bovinocultura de corte como nossa carro-chefe na discussão, mas que não muda muito para a bovinocultura de leite, que exige um pouco mais de cuidado diário. E na de corte também não é diferente. Então, o que eu estou produzindo, né, na minha pecuária de corte? Às vezes a gente fala assim, eu vou produzir terneira, eu vou produzir novilha, eu vou vender vaca, eu vou vender touro. Não. Eu estou produzindo quilograma de peso vivo. Esse quilograma de peso vivo como negócio, que é o que vai me render lá na frente, eu vou vender ele com açougue, ou eu vou vender esse animal como terneiro, ou vender como novilho, enfim. Esse meu quilograma de peso vivo, ele está em cima de um indivíduo, e pode ser uma terneira, pode ser um terneiro, pode ser um novilho, pode ser uma novilha, pode ser uma vaca de descarte, pode ser um touro, pode ser um novilho mais velho, enfim. É o mesmo quilograma em termos de peso estático, mas ele tem qualidades completamente diferentes. Então, isso é muito importante eu ter como foco no meu negócio. Porque aí eu começo a montar, né, Pedro, em cima do meu planejamento forrageiro, que produto eu quero. Vai ser, vou trabalhar com cria, um sistema de cria, vou vender só o terneiro e a terneira, vou ficar com algumas terneiras para reposição, eu vou trabalhar só com recria, eu só vou pegar animais desmamados, vou botar 100 e poucos quilos e vou vender um sistema mais intensivo, mais especialista, que remunera bem. Eu vou vender, vou trabalhar só com animal para terminação, vou pegar um animal que já foi recriado em alguma outra fazenda, por algum sistema, e vou trazer para o meu negócio para fazer a terminação e vender para o açougue. Então, em cima disso, eu começo a montar a minha estratégia de produção de alimento. Por quê? Porque é diferente eu produzir alimento nas nossas condições do Rio Grande do Sul. No Brasil também tem a estacionalidade de produção. Nós aqui temos o inverno, que é o período mais frio e chuvoso, né? Temos um verão de boa produção. Se a gente vai para outras partes do
do Brasil, centro-oeste, região mais tropical, nós temos a época da seca e a época das chuvas. A filosofia é a mesma, as ideias são a mesma, só muda um pouco a diversidade de espécies. O que nós temos aqui? Nós temos que pensar o seguinte: quando é que eu vou fazer, né, vou planejar para fazer a venda do meu negócio? Quando é que o meu terneiro está pronto? Quando é que o meu novilho para açougue está pronto? Aí eu monto, né, essa estratégia em cima das forrageiras que tem que estar fornecendo alimento para esses animais em diferentes épocas do ano. Em cima desse planejamento também, né, Pedro, assim, de forma, na primeira trocada mais rápida, mais geral, em cima desse planejamento também, nós temos que pensar o seguinte: suplementação. Vale a pena suplementar? Quando suplementar e que animal suplementar? E aí, quando eu falo suplementação, não é só sais minerais, não. É uma suplementação proteica energética, é uma suplementação alimentar do ponto de vista de ter uma qualidade de comida ou de alimento adequado ao animal que eu estou trabalhando. Vai ser um pré-secado, vai ser um grão, vai ser uma silagem de milho, vai ser uma silagem de forrageira, enfim. Eu começo a montar a minha estratégia, né? Então, para a gente começar a montar o negócio, eu tenho que ter um bom plano de uso e manejo do solo, em função da aptidão dos meus solos. E aí, nós vamos falar um pouquinho depois, né, Pedro? Já vou deixar um gancho aqui para frente, construção de fertilidade do solo, porque nós temos um solo na fazenda, vamos fazer esse plano em cima da capacidade de uso dele, mas também nós vamos ter que melhorar esse solo. Nós vamos fazer em cima disso o plano de uso e manejo, o plano de planejamento forrageiro, voltado para o tipo de produto e de sistema que eu quero trabalhar, né? E em cima disso eu começo a montar o meu fluxo de caixa, começo a montar o retorno do meu negócio, começo a montar a gestão pessoal e gestão econômica e gestão, principalmente, né, Pedro, ambiental desse meu negócio. Não podemos esquecer hoje da gestão ambiental do negócio, né? Nesse evento do Nesp aqui foi comentado muito em várias palestras, né, essa questão ambiental, né, a questão de sustentabilidade, né? Não, a gente fala muito de sustentabilidade, a gente pensa só no ambiente, não. Sustentabilidade envolve um pouco mais de coisas do que simplesmente o ambiente, mas a conversa vai por aí. Sim, muito legal, Jamir. Já que tocaste nesse ponto, a construção do solo, né? A gente, para definir as forrageiras que a gente vai plantar no sistema, nós precisamos conhecer o solo no qual nós vamos estabelecer, até mesmo para montar esse quebra-cabeça, e baseado nas suas andanças aí, como deveria começar essa construção de solo, por favor, porque já no episódio com o Danilo também, e a gente comentou que, vamos dizer, quando eu estava na graduação, né, professora, há cerca de 17, 18 anos atrás, muito pouco se falava da parte biológica do solo, né? Hoje se fala de químico, físico e biológico. Então, faz um contexto para nós, com a sua capacidade que tens, de como o solo hoje deve ser manejado, buscando essa interação solo, planta, animal e meio ambiente, por favor. Bom, perfeito, Pedro, né? Isso aí dá né, a gente conversa um monte de tempo em cima disso, né? Porque hoje o que a gente tem visto, né, Pedro? Hoje não, vamos dizer assim, nós estamos numa era da agricultura brasileira, dos biológicos, né? Então hoje todo mundo fala em biologia, que lá na década de 80 já se falava, né? Década de 70, 80 já se falava. Doutor João Doberainer, João Jardim Freire, na URGS, os primeiros que trabalharam com biologia forte, falando muito na época na fixação biológica de nitrogênio, né, em soja, em leguminosas, em forrageiras, né? E isso voltou à tona hoje, mas voltou de uma forma mais complexa. Trabalhar com sistemas integrados, trabalhar com biologia, não é complicado, é um sistema mais complexo. E a gente ficou muito tempo, né, Pedro? Quando a gente fala hoje em construir fertilidade do solo, vamos construir fertilidade do solo, vamos construir ambiente de solo, né? Hoje não é só a gente construir fertilidade do solo, não é botar adubo. A gente pensa, eu vou botar adubo e resolver o problema. Não, adubo é nutriente, é nutrir solo.
Construir fertilidade passa por nutrir, e nós não estamos só nutrindo o solo, estamos colocando nutrir no solo para nutrir a planta. Então esse é um ponto que a gente tem que ter muito claro, né? Nós vamos nutrir a planta. Mas também nós não podemos esquecer que nós temos que nutrir a biologia do solo, que é quem vai nos dar a maior sustentação, né, Pedro? Porque qualquer nutriente colocado hoje no solo para essa planta absorver, ele vai passar por uma fase de mineralização, vai passar por uma fase de liberação do nutriente do complexo que ele está, dependendo da natureza do insumo que eu usei. E isso vai depender de biologia do solo. Também vai depender de biologia do solo a melhor ciclagem desses nutrientes do próprio solo. Aceleração de liberar nutrientes, aceleração das bactérias, dos micro-organismos do solo, para liberar energia dos próprios componentes colocados ali. Isso passa, né, Pedro, por outro componente importante que já se fala muito. Quando se falava em plantio direto, e a visão do plantio direto veio forte, ela começou forte, que era proteção do solo, palhada no solo, né, para segurar a água, para estabilizar a temperatura, para criar um ambiente favorável para botar uma cultura ali, botar uma semente, mas passava por onde? Passava por uma condição de fornecer ambiente, ou criar ambiente para a biologia trabalhar a partir de matéria orgânica. Então não tem outra forma. A palhada no solo é melhorar a atividade biológica para melhorar a matéria orgânica do solo, que é onde onde ocorre todos os processos de mineralização, de liberação, né, de simbiose, essa que nós falamos antes, pensando no ambiente do evento que a gente participou. Ou seja, como tem ali um sinergismo positivo. Bom, em cima disso, né, Pedro, hoje, o que a gente tem visto? Nós passamos muito tempo botando adubo. Vários exemplos de adubos solúveis, que tem uma resposta, tem. Mas se eu não construir um ambiente para diminuir alumínio do solo, para diminuir ferro e manganês, que são alguns elementos que quimicamente absorvem, por exemplo, um fósforo colocado no solo, o fósforo solúvel. Trabalhos da Embrapa são muito claros em cima disso, de muitos anos atrás. Se eu trabalho com adubação fosfatada com fósforos totalmente solúveis, e eu não corrijo a acidez do solo, por exemplo, 30% desse fósforo torna-se disponível às plantas, 70% não. Por quê? Porque ficou preso a um alumínio, ficou preso a manganês, ficou preso a um ferro, ou ficou absorvido a uma argila, depende do teor de argila do solo. Então, construir essa fertilidade é criar um ambiente hoje para a gente trabalhar. Mesmo se for com adubo solúvel, né, prontamente disponível, a gente tem que trabalhar daí com um calcário para liberar melhor, né, esses nutrientes no solo. Já se falou na década de 70 e 80, se trabalhou muito para melhorar esse ambiente, principalmente em 80, a gente teve oportunidade de trabalhar em 90, os fosfatos naturais. Mas o que nós tínhamos na época eram fosfatos naturais, alguns de rochas metamórficas, outros de rocha ígnea, que liberavam um pouco e demoravam um tempo para liberar. Hoje nós estamos falando de fosfato natural reativo, de rochas sedimentares, que realmente liberam mais rápido, viu, Pedro? E liberam de uma forma mais orgânica, prontamente utilizado pelas plantas, e não depende do ambiente que está trabalhando e das dosagens, e não se ligam a um alumínio ou um ferro, desde que eu corrija isso. Então nós estamos hoje para pensar em ter um ambiente mais produtivo. Essa máquina chamada solo, nós temos que trabalhar ela olhando as relações molares. Hoje, para fazer uma adubação, por exemplo, não se olha só o valor absoluto do fósforo, do potássio, do cálcio, do magnésio, enfim, mas tu olha numa relação molar, melhorar a CTC, capacidade de troca de cátion, melhorar a matéria orgânica, tanto a CTC efetiva quanto a CTC em pH 7, melhorar as relações de cálcio, magnésio, de potássio na CTC. Isso tudo são pontos importantes para a gente construir um ambiente mais salutar para a planta, um ambiente onde a planta consegue absorver melhor. E eu estou falando de planta numa lavoura de pasto, numa lavoura de carne,
ou de uma lavoura de grão, de soja, de milho, de arroz. Então essa construção, ela passa por vários mecanismos estratégicos de fazer a correção correta. E isso começa, né, Pedro? A primeira coisa, pela análise de solo. E a gente ainda vê muito, né, Pedro? Hoje a gente ainda vê muito. Tive um exemplo, sábado passado, sexta passada, conversando com um produtor sobre análise de solo. A última que ele tinha feito, e ele vinha adubando, e tem um parceiro que vem plantando. A última análise de solo que tinha feito, né, olhando a pastagem, fazia 18 anos. Né? Imagina nós fazíamos um exame de sangue, né, Pedro? E quando eu tinha 30 anos, eu tô com 62 hoje. Vou usar aquele exame de sangue lá, se não mudou, o nosso corpo é o solo. Né? Então nós temos que realmente olhar isso com muito cuidado. É o equilíbrio, né, Pedro? Construir fertilidade do solo é equilibrar a nutrição com a biologia, né, e com a maior sustentação da matéria orgânica, né, da microbiologia, que vai ser importante para tornar mais eficiente a absorção dos nutrientes. Isso a gente acaba tendo um ambiente mais eficiente, né, Pedro? Tanto do ponto de vista de uso do nutriente, uso da água e uso dos recursos naturais. Então essa construção de fertilidade do solo não é só botar adubo, é a gente olhar o contexto como um todo. Então essa construção, ela passa a ser uma estratégia hoje para a gente tornar mais eficiente os nutrientes colocados, o recurso dos nutrientes, tornar mais eficiente o uso da água, uso de temperatura, né, e o uso dos recursos naturais. Então o solo hoje ela é a nossa unidade de produção base, e nós temos que trabalhar muito em cima disso. Para quê? Para a gente ter um negócio mais rentável, né, Pedro? Nós não podemos pensar hoje numa pecuária mais intensiva, numa integração agropecuária mais sustentável, se eu não tiver esse olho, né, muito forte na nossa fertilidade do solo. Beleza, professor, muito bom. E professor, assim, para a gente ir aplicando isso que a gente está falando para quem está nos ouvindo e nos assistindo, a questão assim de, vamos dizer, para que se tenha, vamos dizer, numa pastagem de inverno, tá? Numa pastagem de inverno, uma carga animal de 750 quilos por hectare, né? Se o senhor pudesse citar os níveis os níveis toleráveis que deveria ter de pH, CTC, fósforo, potássio, né, e matéria orgânica, a gente sabe que isso vai variar de tipo de solo para tipo de solo, mas a gente considerando um método de balanço de massa, vamos dizer assim, né, de quanto de produção de matéria seca vai precisar ser produzida, que valores, referências esse produtor deveria ter, até porque daqui a pouco vamos dizer que ele tem uma análise de solo, fez e está na dúvida ali. A gente sabe que não tem como, vamos dizer, ele é necessário um agrônomo para recomendar essa adubação, mas para a gente, como é a internet, né, a gente desmistificar algumas coisas e principalmente falar alguns parâmetros, e sim sabendo que cada situação deve ser olhada, porque, vamos dizer, para decidir usar um fertilizante não é só o que ele tem no solo, né, professor? Não vai ser só análise, vai depender do fluxo de caixa dele, vai depender dos outros sistemas de produção que ele tem. Hoje estamos num momento em que soja e arroz estão em baixa, então, em virtude disso, também tem que ver se estamos com essa guerra, né, ali no Irã e no Iraque, que influencia bastante os preços dos fertilizantes. 40% do mercado de ureia vem desses países, principalmente do Irã, né? Então, a gente sabe que tudo isso entra na tomada de decisão. Mas a gente, fazendo um recorte sobre o solo, para que se queira ter 750 quilos por hectare de carga, ou mesmo o senhor, daqui a pouco, já para o senhor lhe facilita 900 quilos por hectare de carga no cálculo, vamos abordando cada um, e aí eu acho que a gente falou da parte teórica, agora talvez da parte aplicada, para referenciar e eles terem como, quem está nos ouvindo, ter como um modelo, né, de adubação. Perfeito. É uma pergunta bastante ampla e muito prática, muito importante, né, Pedro? Só o valor absoluto do nutriente que a gente olha ali.
A gente deve olhar assim, como é que está o cálcio, como é que está o pH, como é que está o ferro, o manganês, enfim, né, o magnésio, vamos olhar isso aí, tá? Como é que está o fósforo, vamos olhar. Bom, mas para a gente ter hoje um bom equilíbrio, o pH é um fator importante, sim, porque um pH muito baixo acaba tendo problema com fósforo, por exemplo, né, porque vai ter mais alumínio disponível, vai ter manganês disponível que vai segurar esse fósforo. As reações vão acontecer de forma mais lenta. Bom, mas na verdade é somente mexer, botar calcário. Não é somente, o calcário é uma ferramenta, e o calcário, um carbonato de cálcio, um carbonato de magnésio, ou até mesmo alguns produtos à base de óxido. Hoje nós temos alguns produtos à base de óxido, de magnésio, de cálcio, bem interessante, né, que atua um pouco mais rapidamente, trabalha com doses menores e acaba liberando, né, rápido dentro do ambiente pastagem ou ambiente lavoura. O ponto importante que a gente tem que olhar, né, Pedro, o que a gente tem olhado hoje nessa adubação? Além desses valores absolutos dos nutrientes, nós também temos que olhar o seguinte: qual a relação, eu tenho olhado muito aí, qual a relação que a gente tem, né, com os nutrientes do solo que seja adequada à condição que a planta vai absorver. E essas relações são as relações molares. Nas análises de solo, alguns laboratórios não colocavam essa relação, não disponibilizavam essa relação molar. É cálculos que os químicos do solo vão fazer. Mas hoje a gente já tem vários laboratórios fazendo a relação molar dentro da CTC, por exemplo, de um potássio. Então, às vezes eu tenho lá um potássio, vou pegar um exemplo, um potássio de 90, o valor absoluto, ele é equivalente lá. Um solo arenoso, com uma CTC baixa, pode significar um valor alto. Mas se eu tenho um potássio 90 num solo que tem uma CTC alta, uma capacidade de troca de carbono alta, ele pode ser um valor baixo. Então, se eu olhar a relação molar, ela me dá um indicativo um pouco melhor. Então, eu olho ali, uma relação molar de potássio na CTC em torno de 2,5 a 5. 3 a 5 seria ótimo. Por quê? Nos pontos que vai ser absorvido o potássio, o cálcio, o magnésio, também vai entrar algum micronutriente ali. Então, a CTC do solo é o primeiro ponto que a gente começa a trabalhar em cima disso. E essas relações são importantes dentro da CTC. Trabalhar hoje com uma saturação de bases, por exemplo, acima de 70, 75 para pastagens e zero de alumínio na saturação, tá? É uma meta que nós temos que botar. Porque aí eu estou aumentando a CTC, mas eu estou melhorando a relação, né, das bases dentro da CTC alto. Bom, o potássio na relação molar de 2,5 a 5, 3 a 5 está ótimo. O cálcio tem que estar na faixa de 50 a 60. E o magnésio na faixa de 15 a 20. Se eu tiver essa relação desses três nutrientes dentro da relação molar com a CTC do solo, eu crio um ambiente favorável para absorção desses macronutrientes, absorção do fósforo, depois que eu vou melhorar e eu vou comentar ele em seguida, mas principalmente para absorver, Pedro, alguns micronutrientes, um boro, por exemplo, um molibdênio. Se eu aumento muito, por exemplo, o potássio dessa relação, o cálcio dessa relação, que a gente olha assim, o calcário a gente olha muito, no geral, para pH. Não, o calcário não é só pH o importante dele. O calcário tem uma importância grande para pH, mas tem uma importância grande para fornecer cálcio e magnésio como nutriente. E tem uma importância grande também para ajudar na liberação do fósforo. Então, calcário no solo, ele vai ajudar em mexer no pH, sim, vai corrigir alumínio, ferro e manganês, mas vai criar uma condição melhor para a absorção do fósforo. E vai criar essa relação molar mais adequada para a absorção do sistema radicular das plantas. Bom, professor, só me permite para a gente clarear bem essa questão do fósforo, e aí me corrija se estou errado, além das vantagens de correção, de vamos dizer, neutralização do alumínio, né, através da utilização do calcário, também a importância de que, ao aplicar calcário, né, eu torno uma maior parte do fósforo que está presente no solo, que ele fique disponível para que a planta aproveite, não seria isso? Seria perfeito, Pedro. É isso que eu ia comentar agora. A relação do calcário, porque aí quando tu mexe no pH,
tu corrige o alumínio, o ferro e o manganês. Já libera um pouco desse fósforo que estava, né, preso ali. Né? E aí entra uma outra questão importante, que é o seguinte, a relação dentro dessa condição aí. O que ela faz? Hoje os fosfatos naturais que tem se trabalhado, os sedimentares, tem em torno de 20, depende de cada um, mas nós temos hoje material no Rio Grande do Sul com 29 de fósforo e libera rapidamente 33 de cálcio nessa estrutura junto. O fosfato natural tem cálcio também, e uma parte de cálcio na forma de carbonato, tem silício e outros micronutrientes. Bom, então quando eu boto o calcário, eu corrijo isso aí, eu libero o fósforo solúvel que está no solo. Mas muito desse fósforo que vem sendo usado nas adubações, ele está preso a um alumínio, a um ferro ou um manganês, que é liberado pelo calcário, mas muito está dissolvido a argila. E aí se eu botar o fósforo na forma de um fosfato natural, essa adsorção ela é muito pequena, muito baixa, porque ele tem uma cadeia longa, uma cadeia ramificada, que vai direto para a planta. Mas é importante o que tu colocou, porque a gente fala muito no NPK, né, Pedro? Então fala muito no nitrogênio, no fósforo e no potássio. Nitrogênio eu vou falar depois nas forrageiras aqui. Mas não é só colocar o NPK, eu tenho que saber que natureza do NPK e se o solo está apto a liberar aquilo que eu coloquei. O fósforo é bem perfeito o teu raciocínio. Bom, que níveis de fósforo trabalhar, né, Pedro? Aí entra no outro ponto. Né? Eu vou trabalhar, a gente sabe que as culturas extraem fósforo, a gente sabe que uma soja, um milho, um arroz, tem uma extração e tem uma exportação de fósforo que não é pequena. Né? A pastagem é o que menos, a lavoura de carne é que menos extrai, porque o animal devolve ao solo na forma de fezes e urina, então isso é importante a gente chamar a atenção, né, Pedro? A exportação é muito pequena, extração tem, mas a exportação é muito pequena, que é uma devolução, né, e acelera com a bosta e com a urina dos animais, com as fezes e com a urina, acelera o processo de ciclagem, né, acelera a atividade microbiológica, acelera a matéria orgânica, né, a atividade da matéria orgânica, e aí a gente começa a ter uma relação mais ajustada para as culturas. Bom, falei da relação do cálcio, do magnésio, do potássio. O fósforo vai depender muito do que eu tenho no solo, né? Hoje, dentro dessa construção biológica, a gente sabe que o fósforo é muito importante para enraizamento, para perfilhamento, para levar a energia até os pontos de crescimento, junto com nitrogênio e outros nutrientes, né? Magnésio é um nutriente importante, faz parte da estrutura da molécula de fixação de luz, né? De fotossíntese, né? O fósforo carrega energia. Que níveis de fósforo trabalhar? Nós temos que procurar trabalhar com fósforos, né, acima de 25, 30, né, ppm de fósforo ou miliequivalentes, né? Depende da análise do laboratório que trabalha, mas temos que trabalhar com fósforo nível mais alto. Bom, historicamente conseguimos isso? Não conseguimos. Porque aí é aquele negócio, os fósforos nós estamos trabalhando, o fósforo solúvel, só que nós não olhamos o pH do solo, nós não olhamos a matéria orgânica, né, Pedro? Hoje uma coisa que eu vejo assim, ó, muito importante, Pedro, só pegar um gancho para depois a gente aprofundar um pouco mais. Muito importante, botar adubo em cima de um solo lavrado ou gradeado, nós de cara já saímos perdendo 30%, 40% do nutriente. De cara. E nós vamos perder 70% desse nutriente, e seguidinha. E ainda, infelizmente, tem muita gente, muito produtor, que ainda gosta do arado um pouco menos, né? Mas mexer no solo. Né? Então, ali nós já começamos a perder, porque a gente quer matéria orgânica, né? Um outro ponto importante, né, Pedro, de chamar a atenção é o seguinte, direto hoje é uma ferramenta de manejo. Eu já diria assim, ó, eu estou acostumando a falar, Pedro, assim, ó, hoje o plantio direto, a palhada no solo e os animais em sistemas integrados, eles não são importantes, eles são necessários já. Não, o Jamil está falando, é a pesquisa brasileira que mostra, né, Pedro, é a pesquisa em ambientes tropicais, né? E nós temos um apelo muito ambiental que tem nos cobrado, né, Pedro? O carbono, perda de carbono, a mitigação de carbono. Nós botamos uma cultura mitigar carbono, temos um crescimento e depois botamos um arado ou uma grade em cima. Quanto a gente perde de carbono queimando essa matéria orgânica com grade ou com arado, mexendo no solo?
Jamir, gradagem, tá? Abordar, depois eu vou ter uma segunda pergunta. Gradagem, tá? Por que os produtores gradeiam, né? Vamos fazer alguns motivos e aí depois o senhor contrapõe a médio prazo o que pode acontecer com esse solo gradeando. Eles gradeiam porque seguramente eles enxergam algumas vantagens, né? Aí vamos traduzir para o nosso público quais são as vantagens que eles enxergam. Tu, ao gradear, queira ou não, tu volatiliza um pouco de matéria orgânica, né? Disponibiliza a N nessa gradagem, então parece que a planta arranca mais. Ela dá uma arrancadinha no início, né? E pela ADN fica melhor. Bom, muitas vezes não querem gastar com herbicida para controle, né? E aí, em virtude disso, também se gradeia e não se aplica herbicida. Seja por não querer gastar ou mesmo até mesmo não ter um pulverizador em condições para aplicar e aí sim resolver o problema sem mexer em estrutura física de solo. Bom, duas justificativas. Porém, né, Jamir, vamos dizer, no verão, tu gradear somente sem dissecar, a gente sabe que, vamos dizer, numa pastagem anual de Sudão, por exemplo, no primeiro ciclo de pastejo tu ainda consegue pastejar, no segundo, essa parte, esse extrato inferior que tu não dissecou, na verdade ele já começa a ganhar do Sudão e tu perde a pastagem, né, então tu não tem essa viabilidade. Mas explica para nós aonde a gradagem, as desvantagens de ter uma desgradagem, a desvantagem de... Porque também tem muita questão da compactação, né, Jamir? Que também se gradeia, porque o solo está muito compactado, por isso que a planta não vem e tal. Então, vamos dizer, se pudesse pontuar as desvantagens da gradagem e por que hoje, sim, já é um conceito e uma convicção de que, cara, gradagem no mínimo possível. Hoje é solo, tu plantou, plantio direto, fósforo na linha, mexeu o mínimo possível na estrutura de solo. Justifica para nós, por favor, Jamir. Perfeito, Pedro. E depois ainda vou completar um pouquinho da pergunta anterior, que faltou o nitrogênio ali, da produção daquela de botar aquela sagasta, mas voltamos depois. Perfeito o teu raciocínio. Bom, o que acontece? Quando tu dá uma gradeada no solo, eu sempre digo assim, né, Pedro? Tu quer ver uma cultura vir rápido, tu elimina todas, ou a maior parte das competições, dos competidores iniciais. Então tu gradeou, né? Que é o papel que o herbicida pode fazer, segurar. O herbicida não elimina, ele segura, ele mata, mas aquela matéria orgânica está ali. O que a grade faz? A grade incorpora essa matéria orgânica, dá uma mineralizada rápido, porque dá uma aerada nesse solo, então dá uma mineralizada rápido, bota a cultura ali, ela não tem competição, tem um pouquinho mais de nutriente disponível, ela arranca mais rápido. Então, visualmente, vamos falar em pastagem, né, isso vale também para a lavoura, arrancando em cima de uma área gradeada, ela é mais bonita. Visualmente no início ela arrancou melhor. Quer dizer que é mais produtiva, mais eficiente? Não quer dizer isso, né, Pedro? Às vezes tu bota em cima, tu faz um plantio direto em cima de uma pastagem, tu pega uma ZV e bota em cima no campo nativo, e nós temos um exemplo, o que muita gente ainda faz, e nós temos colegas recomendando, né, vamos dar a famosa geada química, que eu acho um absurdo, né? Vamos dar uma dessecadinha para segurar o meu nativo, para botar uma zebem uma veia, para ela arrancar melhor. Sim, ela vai arrancar um pouco melhor. Mas o que aconteceu na primavera? Depois que eu queimei meu nativo, ou alguma coisa de verão aí, e o que acontece na primavera? Né? Quando terminar a veia, a zebem ou o trevo, o nativo está queimado, está dessecado. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Agora, claro, isso nós estamos falando, né, Pedro? Cada ambiente é um ambiente. Se eu tenho um grama seda forte, se eu tenho um anone forte, aí eu monto a minha estratégia. Vou voltar na nossa conversa inicial, né, Pedro? Plano de uso e manejo e o planejamento forrageiro. E as estratégias. Nós temos que ter, eu acho, dentro do nosso manejo, um manejo estratégico, ou uma estratégia geral. Nós temos que ter um manejo tático, né? Uma estratégia tática e operacional. Então nós temos que aliar essas três coisas. Né? O cara às vezes não tem equipamento, não tem como aplicar herbicida. Vamos ajustando. Mas a gradagem, vou pegar um gancho, o pessoal diz, mas eu vou tirar, está compactado. O que é compactação para o solo? Mediu se tem realmente adensado, ou o solo ali em cima está um pouquinho mais duro, porque ele já foi gradeado em época anterior, mexeu, ele perdeu água, ele endureceu. Né? Eu fiz o uso de um penetrômetro, posso usar, hoje tem penetrômetro simples de medir a resistência à penetração, para ver se realmente é compactação. E a outra coisa que o pessoal fala, o animal compacto. O animal dá uma adensada na superfície, que vai depender muito mais do que? Da carga que eu estou usando, que aí depende do manejo do pasto, e
do sistema radicular da minha planta. Se a minha planta tiver um bom crescimento, um bom sistema radicular, e com a carga ajustada, o animal não vai compactar solo. Então nós voltamos no outro ponto. Então a gradagem eu vejo isso como uma ferramenta já foi muito utilizada, ainda tem gente que utiliza, né? Agora, o que eu tenho visto, né, Pedro, assim, até como falando bem, a gente ficando mais velho pode falar com mais força, os absurdos que eu vejo. Eu vou gradear para nivelar o terreno, para emparelhar, porque tem um baixinho aqui, gente, pequenos irregularidades do terreno não vão atrapalhar nós fazer um plantio ali, não vai atrapalhar, a não ser que eu tenha um terreno que é alagado, e aí não é a gradagem que vai resolver, aí eu tenho que fazer drenagem, né? Então às vezes o pessoal quer usar uma ferramenta importante pensando que vai resolver outras coisas, como por exemplo corrigir uma drenagem com grade. Não vai corrigir, nós só vamos queimar matéria orgânica. Então eu vejo a grade hoje tão perigosa quanto a aração em alguns momentos, porque por que eu digo isso? Porque ela tem mais facilidade de se conseguir. Hoje as propriedades todas têm, pode dizer isso, grades, então é fácil de fazer. Precisa fazer? Não. Além de falar do custo, está botando, né, Pedro? Está botando um custo operacional ali, custo de mão de obra, de diesel, de trator, desgaste, gasto de... Como retarda a operação, e vamos dizer, pega agora com essa chuvarada aí. Eu gradeei, vamos dizer, você gradeou uma área, aí tu gradeia uma área, aí, por exemplo, para dar piso, né? Pode estar linda a pastagem, mas o piso tá tudo frouxo, né? Porque tu mexendo no solo, aí tu quer usar com gado, os gados estão que nem uns porcos, estão até a metade da canela cheio de atolando, né? Aí tu tem uma baita pastagem, investiu, mas não pode usar, porque tá um chop, né? Perfeito, Pedro. E aí o que o pessoal fala? A minha pastagem, ela ficou ruim porque os animais comem as 5 patas, os animais enterram muito, o azevém não é bom, não. É o meu manejo anterior que foi ruim. Se eu deixar um piso bom de verão e fazer um plantio direto em cima, vai ter piso melhor, eu não vou desagregar o solo. Porque o que eu vejo da pastagem? Além da queima de matéria orgânica, falamos, além de criar essa condição ruim, daqui a pouco começar um pastejo cedo, atrasa, também é o que? É a desagregação de solo, né, Pedro? Aquela desagregação, a estruturação do solo, ela mexe a estrutura do solo, ela corta a estrutura do solo, né, e desagrega aquela matéria orgânica em cima do solo agregado, do solo estruturado, desestrutura o solo. E aí o que acontece? Vai ficar um solo frágil, né, do ponto de vista de pisoteio, né? Então isso são todos pontos, né, Pedro, que hoje nós temos como trabalhar de forma muito mais sustentável, mais economicamente viável, e não pelo olho. Porque o que acontece? Num plantio direto, às vezes tu olha assim, a arrancada não é boa, mas a planta vai se equilibrando, a biologia vai funcionando, tá? E em pouco tempo equilibra, né? E aí, né, Pedro, eu vou pegar um gancho dessa pergunta para completar aquela questão da adubação lá no início. Para mim, trabalhar com cargas altas, uma passagem de azevém, vamos falar de 700, 800 quilos, 900 quilos de carga. Sim. Eu não preciso começar com isso, eu posso começar com menos, começo com 200, 300, 400, vou botando, né? Nós temos um outro nutriente que eu não falei lá, mas é muito importante nessa relação aí, que é o nitrogênio, né, Pedro? Eu tenho trabalhado hoje, tu sabe melhor do que eu, na prática, a gente tem que fazer cálculo, sim, né? Mas eu tenho trabalhado assim, uma pastagem bem equilibrada, dentro daqueles equilíbrios que nós falamos da construção da fertilidade, do fósforo, do cálcio, do magnésio, do potássio, uma CTC boa. Eu uso algumas informações técnicas científicas, já são informações de 30, 40 anos nesse país, é o seguinte: cada quilo de N aplicado numa pastagem de azevém, de aveia, de trevo, eu tenho que tirar, né, em torno de 15 a 20, ela tem que me produzir ela produz em torno de 15 a 20 quilos de matéria seca, se estiver equilibrado. E hoje, para produzir 1 quilo de peso vivo, de um azevém, de uma aveia, de um trevo, com 8 a 10 quilos de matéria seca, eu produzo 1 quilo de peso vivo. Né? Se o animal ingerir isso a boca cheia. Né? Que aí vai depender do que, né, Pedro? A gente fala isso, mas às vezes o cara vai lá e bota uma carga muito alta. Não, mas eu vou aproveitar, vou botar mais animais, porque os animais estão passando fome. Se acontecer isso, é porque ele não planejou bem, não fez bem o planejamento forrageiro. Mas se eu conseguir fazer isso, então, cada quilo de N produzir 15 a 20 quilos de matéria seca, de massa seca,
E cada 10 kg de massa seca que eu faço 1 kg de peso vivo, quer dizer o seguinte, cada quilo de N eu vou estar produzindo 1,5 a 2 kg de peso vivo. Então, se eu trabalhar daqui a pouco com 45 kg de N numa pastagem de inverno, eu vou estar produzindo ali 90, 100 kg de 45 kg de N é 100 kg de ureia, né? Eu vou estar produzindo ali 90, 100 kg de, um pouquinho mais, de peso vivo. Mas no meu planejamento, se eu tiver com uma boa dotação de fósforo bem equilibrado, eu posso ir a mais, eu posso ir a 200 kg de, vamos botar 200 kg de N. Estou falando aqui, o pessoal daqui a pouco vai achar que a gente está caduco, está louco, né, Pedro? Mas a resposta mostra, em azevém, 500, 600 kg de ureia, 800 kg de ureia, responde. Se é econômica, aí eu pago sem fazer. Mas se eu botar daqui a pouco 200 kg de, vamos botar ali 100 kg de N, opa, eu já produzi lá 200 kg de peso vivo, 250 kg de peso vivo. O que vai me pagar? Vamos fazer o cálculo. Pensando no N hoje, né, qual é a relação? Hoje uma ureia vai estar na faixa de uma tonelada de ureia, tu pode me corrigir, não sei se tu olhou agora há pouco tempo, eu tinha olhado a semana passada, 2,600, 2,700, de 40 de N. Essa semana ela deu uma subidinha, por causa da questão do conflito, foi a 2,900 aí, numas condições que a gente fez. Mas vamos fazer um cálculo assim de... Mas 3? 3, exatamente, 3. Né? Uma ureia de 46, então eu tenho 3 mil dividido por 460, dá R$7 o quilo do N. Né? Mas eu vou botar a R$7 o quilo, mas eu vou produzir 1,5 a 2, vou botar 2 kg de peso vivo. Opa, 2 kg de peso vivo. Aí entra naquele outro meu planejamento lá dos termos de produção, né, Pedro? 2 kg de peso vivo de terneiro, vamos botar 12, sendo bem conservador, dá R$24. 2 kg de peso vivo de novilho, 10,80, 11, né? Tu vai, né? Ou 2 kg de peso vivo de vaca. Então, esse é o cálculo que eu tenho que começar a fazer, né? E outra coisa, né, Pedro? Importante aí, né? Se eu vou trabalhar com uma carga, a minha pastagem permitiu trabalhar com uma carga de 700 kg de peso vivo. Perfeito. Vamos agora para o meu negócio. Como é que eu montei o meu negócio? Eu vou trabalhar com vaca. Vaca nessa pastagem, ou boi pesado, vai me dar 700 kg de peso vivo. Vamos botar ali uma vaca e meia. Isso. Vamos fazer um cálculo que essa vaca esteja ganhando 1 quilo. A gente sabe na prática que essa vaca não vai ganhar 1 quilo, já está indo para a reta final. Algumas vão ganhar mais, outras, mas vamos botar 1 quilo. Então eu estou ganhando 1,5 kg por hectare. Mas se eu trabalhar com esses 700 kg de peso vivo de terneiro desmamado com 180 kg, vamos botar com 200 kg. Eu estou botando 3,3 terneiros e meio. Quase 4 terneiros. Ganhando o mesmo, vamos considerar o mesmo 1 quilo. Eu estou ganhando 4 quilos por hectare. E isso é planejamento do negócio, né, Pedro? Tem. E aí a mesma... conta, por exemplo, são contas de guardanapo, né, Jamir? Que pode ser bem pessimista para o preço de venda e bem pessimista no preço de compra. E não é o detalhe, né, que vai determinar o resultado. É uma conta de que, cara, se mostra que é viável. Bom, não está acreditando? Então faz um pouco menos. Começa com uma quantidade menor de fertilização e vai provando o resultado dentro da sua realidade. E aí, mas que a pecuária tem um grande diferencial, e ainda as pastagens de inverno, principalmente, né, Jamir? A gente tem um risco muito menor, porque na questão de que as chuvas são menos negadoras, vamos falar assim, no camperismo, né? Elas negam menos, enquanto no verão é muito mais arriscado a gente conseguir acertar essa chuva no verão, né? Então vamos dizer, começa no tipo de pastagem onde tu vai ter um grau de assertividade maior, né? Então começa com uma ureia, vai fazendo e isso importante também, né, Jamir? Quando for aplicar a ureia, ter uma atenção para o seu potássio, porque o potássio, ele também potencializa o uso dessa ureia, né? Explica um pouco para nós essa relação. Exatamente, Pedro. Por isso que a gente começou a fazer... Construir fertilidade do solo não é só botar adubo. Hoje botar a ureia tem uma resposta rápida? Tem, é imediata, mas ela vai ser eficiente 100%? Não, depende de como é que está o meu equilíbrio com o potássio, como é que está o meu equilíbrio do cálcio, do magnésio, de outros, do próprio fósforo, né? Também, né? Diz que tem uma aranhada arenosas, o enxofre é danado.
Perfeito, Pedro. O enxofre, eu sempre trabalhar com enxofre ali na faixa de 15 a 20, né? Os miliequivalentes ali. Tá? E nós temos que trabalhar com isso aí, porque o enxofre é muito importante nessa matéria orgânica e na condução de crescimento, assim como também da resistência às plantas. Mas essa relação do nitrogênio, que a gente estava falando, nós temos que ver o seguinte: tem uma relação com o potássio muito importante. Então, às vezes, não é só o potássio, é aquele equilíbrio lá na CTC. O potássio está ali com 2,5, né, a 3, a 5 na CTC. Se tiver essa relação de CTC, está ótimo. Bom, aí eu tenho que olhar o seguinte: para cada quilo de N colocado, eu tenho que manter uma relação de 2:1 na prática, para ter potássio também. Porque o potássio é que vai dar a estruturação dessa planta. O nitrogênio vai dar crescimento, vai estimular perfilhamento, vai estimular a fotossíntese. O potássio, né, tanto dentro das células guardas, abertura e fechamento de estômago, o potássio é o elemento-chave ali, mas também estrutura dessa planta para essa planta não ficar deitada, para essa planta ficar em pé afora. Então eu tenho que olhar essa relação também, né, o Pedro? Professor, me permite falar de 3 coisas e me corrija se não for isso. Vamos dizer os 3 ingredientes para a gente, vamos dizer, traduzir a aplicação desses 3 macronutrientes aí, NPK, né? O fósforo, ele influencia na questão da quantidade de folhas e perfilhos para que essa planta tenha. Então eu estou olhando, vamos dizer, o azevém nasce mirradinho, com uma folha, fiz análise de solo, vi que o fósforo é abaixo de 10, bom, precisa melhorar esse fósforo, o senhor falou, de 15 até 25, né? Potássio para a pastagem, mínimo 60, né? Mínimo 60 ppm, o ideal é acima de 100. Bom, aí, o que o potássio, falaste uma frase agora há pouco, já me falaste, por que a importância do potássio? O potássio dá sustentação para a planta. Eu aplico muito N, tô deficiente em potássio, a cama, deita essa planta, né? Uhum. Isso que acontece. E a ureia, o N, o que é? Para dar altura, né? Uhum. Para dar altura e velocidade de crescimento. Então, seriam, vamos dizer, sendo bem raso assim, mas para entender, normalmente a função desses macronutrientes seriam essas, né, Jamil? Perfeito. E o fósforo tem uma outra importância muito grande, que ele é o elemento principal dentro das enzimas, dos carregadores de energia até os pontos de crescimento, né, Pedro? Então o fósforo, que nem no animal é o ATP para ADP, nas plantas, o nucleotídeo adenosina difosfato para trifosfato, ou seja, trifosfato para difosfato. O fósforo faz parte desse nucleotídeo que vai levar a energia aos pontos de crescimento. Que pontos de crescimento são esses? Uma folha nova, um broto novo, um perfilho novo e uma raiz nova. Que esse é outro ponto, né, Pedro? O que a gente olha muito para cima, e nós estamos falando aqui para cima, mas nós temos que olhar a raiz também. Essa planta precisa de raiz, né? E o fósforo é importante, o fósforo, o potássio, o próprio nitrogênio e a biologia do solo são importantes para estimular enraizamento, né, Pedro? Porque se essa planta tiver mais raiz, ela vai dar mais sustentação, ela vai proteger mais o solo do próprio efeito do casco do animal. O animal vai arrancar menos ela quando ele estiver pastando, se ela estiver bem enraizada, né? Então, por aí afora a gente começa a olhar assim, ó, não é só eu fazer aquela plantinha ficar verdinha em cima e ter crescimento em cima, não, tem que olhar todo o contexto. Bom, outra coisa, né, Pedro, importante dessa relação, e é perfeito que tu colocou, do próprio a relação com o potássio, também na relação com o magnésio. O magnésio é um nutriente importante também para a fotossíntese, nitrogênio e magnésio, né? Então, tem que olhar lá, e ele também é colocado via calcário, ou daqui a pouco via um óxido, né? Ou seja, a gente entra numa esfera de olhar o detalhe, né, Pedro? E esse detalhe é importante para montar o negócio. Que a gente fala muito na lavoura, né? Na lavoura a gente olha quanto é que é a extração, quanto é que é a exportação de nutrientes, o que acontece com o outro. Nós temos que olhar nas pastagens também. Outra coisa importante, né, Pedro? Nós temos que olhar essa planta forrageira, nós já falamos em piso, posição de fertilidade, para ser eficiente, né? O animal também tem uma capacidade de devolver ao solo muito nutriente. Mas se eu não tiver, daqui a pouco, via bosta e urina, se eu tiver, via bosta principalmente, né, um nutriente que eu esteja trabalhando daqui a pouco, com um controle que é importante, por um lado, muito forte, e dependendo do produto, de aumento das parasitoses como um todo, né, tanto os gastrointestinais quanto os externos,
dependendo disso, eu estou afetando larvas e cascudos virabostas, estou afetando as minhocas, os cachorrinhos da terra, né? Então, dependendo do que eu estou usando, eu também estou prejudicando a ciclagem desse próprio nutriente que o animal está deixando no solo via bosta e urina. Então, eu tenho que olhar isso também num contexto de construção de fertilidade do solo. A gente fala em biologia, mas não só a microbiologia, é a fauna, né? E a própria macrofauna, né? Daqui a pouco temos que olhar também nesse contexto, né, Pedro? E eu quero completar uma coisinha da questão falando em azevém e aveia, né, Pedro? Nós estamos agora entrando com o passeio de azevém. Na verdade, nós já deveríamos ter entrado, né? Porque eu digo que o passeio de azevém tem que ser em maio, que tu pega ainda crescimento, mas quem atrasou um pouquinho, agora atrasou em função dessa chuva dessa última semana aí, o piso ficou mais frágil, né? Mas o que nós temos? Que momento colocar daqui a pouco o nitrogênio, a ureia, o sulfato de amônio, o nitrato de amônio, numa pastagem de aveia ou de aveia? Isso lá no verão também vale para um milheto, para um sorgo, para uma perene. Ou seja, é segunda, terceira folha, máximo quarta folha, né, Pedro? É aquela plantinha pequenininha, aquela azeveinha pequenininha, quando ele botou a terceira folha, tem que botar nitrogênio ali. Aí o pessoal olha assim, mas ela não está muito perfilhada, não está muito fechada, vou esperar botar mais folha para crescer. Se tu ficar esperando, tu perde tempo e a planta fica esperando também. Sim. Então é colocar cedo, fazer essa planta perfilhar, fazer essa planta botar raiz, para essa planta permitir pastejo mais cedo, né? Então são alguns detalhes do ponto de vista prático que a gente precisa estar atento lá no campo, né? Lá no campo, com o produtor. E em cima daquele plano, né? É uma coisa que a gente diz, né, Pedro? Hoje dá para a gente programar assim, eu quero uma produtividade da pastagem de inverno, por exemplo, de 400 kg de peso vivo. O que é 400 kg de peso vivo de ganho? É eu trabalhar com 3 a 4 terneiros, ou terneiras, ganhando 1 kg por dia durante 100 dias. Mas eu quero trabalhar com boi adulto. Já não vou atingir essa minha meta. Mas se o sistema dele se remunera melhor com boi adulto ou com a vaca, aí tem que botar na ponta do lápis. Mas eu tenho que ter ciente que a minha passagem de inverno eu vou ter pastejo ali de 100 a 120 dias, um pouco mais, mas em torno disso aí. E eu tenho que colher o máximo possível nesse período com animais responsivos e com carga adequada para quê? Para não prejudicar o pasto. É o que a gente fala, né, Pedro? A carga animal que eu vou colocar tem que estar pastejando no máximo 30% a 40% da parte aérea. 50% já no limite. 50% a 60% tem que ficar no solo porque é a folha que a planta precisa. A planta não tem outra forma de fazer fotossíntese, de crescer. Ela não tem outra forma de crescer se não fizer fotossíntese. E para ela fazer fotossíntese, ela precisa de folha. E o animal gosta de folha Gosta não, ele prefere folha porque tem mais qualidade. Então eu tenho que trabalhar com carga animal compatível com os animais que estão comendo 40% da parte aérea. E o restante tem que ficar para a planta. Isso falando em altura, né, Jamir? A gente está falando uma aveia com 30 centímetros, né? Uma aveia com 30 centímetros e uma azevém com 20, né? Seria isso? É isso aí. Eu posso chegar aqui no azevém, sai do planejamento forrageiro que a gente montou, é o manejo do pastoreio, né, Pedro? Manejo do pastoreio e do pastejo. A carga que eu vou colocar, os animais que eu vou colocar, eu planejei lá, junto com o meu negócio, junto com o planejamento de uso do solo, junto com o plano de uso e manejo do solo, junto com o meu planejamento forrageiro, tá? Eu sei o meu negócio, eu sei os animais que eu vou colocar. Agora, como eu vou permitir esses animais colher bem? Eu costumo dizer, né, Pedro, que na lavoura de carne, quem faz a colheita não é a colheitadeira, não é a automotriz. Né? Na lavoura de soja é a colheitadeira, na lavoura de arroz é a colheitadeira. Quem faz uma lavoura de pasto, a colheitadeira é o animal. Então, quantas colheitadeiras eu vou colocar? Eu quero colher muito rápido, eu aumento as colheitadeiras. Vai ter lucro? Não. Eu colhi rápido, mas não adiantou de nada. Agora, eu quero que essa colheitadeira trabalhe por mais tempo, ganhando bem, né, o animal ganhando acima de 1 quilo, e ficando por 100 a 120 dias em pastejo, para ele remunerar o sistema. E ele que vai remunerar, essa colheitadeira que vai remunerar o sistema.
E tem a eficiência do uso da tecnologia, né, Jamir? Que é a questão de, por exemplo, que adianta eu plantar uma pastagem e usar 30 dias ela, né? Eu tenho Exato. que, quanto maior o tempo que eu consigo usar ela, eu vou ter um custo de diária menor, e aí dentro de um sistema de produção, já que a gente falou de planejamento forrageiro, a gente sabe que as pastagens que a gente vai colocar as categorias de saída, as categorias gordas, nós não vamos ter a maior produtividade do que se colocar um terneiro, uma categoria de recria. E isso também tem que fazer a composição dentro do inverno e saber, porque também faz parte do sistema ele vender gado gordo no momento de pico de preço para remunerar o sistema, mas tem que saber que não vai ter a mesma produção do que colocando terneiro. Então tem que ter uma composição dentro do sistema, é o planejamento forrageiro, o planejamento de venda, o planejamento de produção de quilos e o planejamento de uso de fertilização, porque a fertilização das áreas se compensa usar mais insumos onde eu vou produzir mais e usar menos insumos, né? Então eu vou ter pastagem A, B e C. A é que eu tenho uma alta produção, a B eu vou ter intermediária e a C eu posso ter uma menor produção. Então essa composição de uma pastagem de inverno, eu ter diferentes tipos de pastagem de inverno dentro do mesmo sistema, faz parte também porque o fluxo de caixa não vai absorver, fazer altas adubações sobre todas as áreas, dependendo da tensão da pastagem de inverno que se tem, né? Perfeito. E esse ponto é muito importante, que é o seguinte, quer dizer o seguinte, dentro do meu plano de uso e manejo, eu defini o meu planejamento forrageiro em cima do uso das áreas, lá do plano de uso e manejo das áreas. Eu defini o planejamento forrageiro. Agora, quer dizer que eu vou ter uma forrageira só, que eu vou ter um nível de adubação só? Não. Você falou uma coisa muito importante, eu tenho que ter diversidade, né, Pedro? E essa diversidade, ela não pode ser da nossa cabeça, eu acordei hoje, eu vou botar tudo em tal lugar, eu não vou botar lá. Não. Eu tenho que já ter pensado o seguinte, como é que eu vou fazer isso para mim ser mais rentável, o meu sistema produzir, o meu negócio produzir, e aí eu vou usar o animal mais responsivo, e eu tenho que ter também uma resposta para ver o meu sistema ser sustentável. Aí eu posso daqui a pouco usar o animal que pode não ser o mais responsivo, mas já me dá fluxo de caixa a curto espaço de tempo. Então eu tenho que pensar, qual é o animal que vai me dar fluxo de caixa a curto espaço de tempo? É um animal que eu vou terminar na propriedade. É o animal mais velho. Mas aí entra uma outra coisa que eu acho importante, né, Pedro? Que às vezes o pessoal, ontem eu estava discutindo sobre isso anteontem, né, com o Guilherme o colega da UBRA lá, o Guilherme Silveira, né? Sim, a gente tem discutido umas passagens, né? É um excelente veterinário também aqui da região de Viamão e trabalha com sistema de produção, veterinário, mas trabalha com sistema de produção. Nós estávamos discutindo essa questão aí, porque daqui a pouco eu tenho pastagens boas, o cara tem pastagens excelentes e tem lá umas vacas de descarte velha. Eu vou botar essas vacas ali porque ela precisa sair. Às vezes é um tiro no pé, né, Pedro? Né? Porque às vezes, se eu tenho um animal mais jovem, o que eu digo com isso? Não que não vai deixar essa vaca passando fome, ele tem que tirar a vaca. Mas acha uma outra estratégia. Acha um feno, acha uma pastagem, suplementa ela em cima de uma área de nativa, de uma área de perene de verão. Eu acho que aí entra as estratégias das perene de verão, né, para a gente fazer a saída de um animal mais pesado. Acha uma estratégia e não bota na melhor pastagem um animal que já sabe que não vai responder bem, né? Então eu tenho que trabalhar naquela pastagem melhor, naquele ambiente melhor, naquele meu solo melhor, né, um animal que vai responder melhor, porque aí o meu negócio passa a ser mais rentável, né, Pedro? Eu passo a ser mais, e aí vai me dar sustentação lá na frente, né? Porque né? E eu tenho que ter esse planejamento, eu tenho que saber quando é que eu vou tirar os animais e que tipo de animais eu vou tirar. Eu sempre digo, né, Pedro, o quilograma de peso vivo que eu estou querendo, né, ele é o mesmo em termos de quilo absoluto, né, é o mesmo de uma vaca, de um terneiro, de um novilho, de uma novilha, uma terneira. Só que o mercado me paga bem diferente esse quilograma de peso vivo. Ou seja, ele é o mesmo em termos de valor absoluto, é o mesmo quilo. Mas eu posso tirar um quilograma, nós estávamos falando agora, quilograma de um terneiro é 12 reais, 12 e pouco, de um novilho é 11, de uma vaca 9, 8,70, né? Então, isso tem que olhar no sistema, porque aí é aquele negocinho. Eu, no meu planejamento, eu vou estar trabalhando com um negócio que vai ser rentável, ou um negócio que vai me deixar já no limite do prejuízo, né? E isso a gente pode planejar, voltando, né, Pedro, gastar 70% a 80% do planejamento, né,
né? E depois a execução ali é 15, 20%. É usar a estratégia que a gente tem, né? Para a gente colher bem e fazer os nossos sistemas economicamente sustentáveis, né? Economicamente viáveis, né? E ambientalmente alinhado com os preceitos que a gente tem, né, dos recursos naturais e das legislações, né? Sim, muito bom, Jamir. Guilherme, como é que está o nosso tempo? Pois eu já ia te chamar, Pedro, porque nós temos aí pouco mais de 5 minutos, então pode... Não sei se tu quer fazer uma última pergunta ou quer fazer as considerações finais, pedir para o professor eu fazer acho as considerações. Isso, eu acho que vamos fazer as considerações finais e deixar o Jamir fazer a mensagem final, porque é um assunto que, se deixar, a gente passa 4 horas falando aí. Percebi. Para ver que é um tema que tem muita coisa para se falar e a gente vai conseguir abordar ele de forma aprofundada no curso, né, professor Jamir, onde a gente tem um dia todo para falar, são 8 horas de aula falando de forma detalhada sobre isso, podendo ter uma troca de ideia. Então é um tema que, como eu disse, a quantidade de informação que o professor Jamir distribui e a velocidade no qual ele fala é uma riqueza de conhecimento e uma naturalidade. Então a gente tem... quem está interessado, vai ficar na tela a questão do curso, mas esse episódio já teve muita dica boa aí. E, professor Jamir, agradeço, e a mensagem que eu passo para quem nos assiste e nos ouve é: conheça seu solo, conheça os seus animais, né? Conheça a sua fazenda e organize seu fluxo de caixa para que consiga ter o maior retorno financeiro com a pastagem na qual pretende fazer. Professor Jamir, sua mensagem final, por favor, e meu muito obrigado por mais uma rica troca de conversa. Eu que agradeço, Pedro, já de antemão, a oportunidade de mais uma vez estar conversando contigo e com os produtores em geral. O que eu diria assim, ó, nós temos que cada centavo aplicado, né, Pedro, na nossa atividade agropecuária, nós temos que planejar, projetar para ele ter retorno, porque a gente sabe dos recursos escassos que a gente tem. Mas a gente hoje tem condições com a pecuária de ter uma sustentabilidade maior dentro de uma visão integrada, de um sistema integrado de integração lavoura-pecuária, e sustentar o negócio, sustentar o sistema, né? Hoje a gente fica menos vulnerável quando tem uma pecuária de inverno e de verão, e aí nós entramos em sistema de pastagem de inverno, pastagem de verão. A gente tem essa possibilidade, rotacionando com lavouras de verão, ou até mesmo lavoura de trigo, depende da região que o pessoal trabalha, lavoura de inverno. Então nós temos condições de fazer um sistema bem planejado e economicamente viável dentro de um negócio. E só para finalizar, o animal hoje é uma ferramenta de negócio importante, é uma ferramenta de produção muito importante, a gente tem que entender isso, né? O consumo da carne, né, a gente espera que aumente nesse país, né, mas as expectativas são boas, né, o Pedro, que a gente vai ter, os preços vão se estabilizar, mas o que a gente tem que ver? Não é só produtividade, né, Pedro? É saber qual é o meu custo de produção do quilograma de peso vivo. No momento que eu souber qual é o meu custo de produção do quilograma de peso vivo, aí eu posso discutir preço. O mercado que bota preço. Então não adianta eu querer ficar brigando às vezes por 1 centavo ou 2, não é que não adianta, mas nós somos tomadores de preço, né? Não conseguimos definir o preço. Não definir o preço. Nós temos que definir o nosso sistema de produção. Nós temos que definir qual é o nosso custo operacional, qual é o nosso custo geral. E uma coisa que a gente vê que falta ainda, né, Pedro? É o quê? É conhecimento do campo. Então ainda os produtores têm que pensar como negócio, têm que usar as ferramentas tecnológicas adequadas e têm que usar as ferramentas que nós temos aí, que são os nossos consultores de campo, com grande habilidade de trabalhar, grande habilidade de fazer negócio e de levar conhecimento para o campo. É isso que eu teria para dizer para finalizar essa conversa, Pedro. Muito obrigado, Jamir. Então é isso, pessoal. Muito bem, esse foi o Horizonte Agrocast número 25, com o tema Planejamento Forrageiro, como ter pasto 365 dias. Obrigado mais uma vez ao professor Jamir Luiz Silva da Silva por dividir os seus conhecimentos aí com a nossa audiência. E nos despedimos com um convite para que você nos siga no Instagram e no TikTok através do @HorizonteAgrocast e também no YouTube e no
Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira um novo episódio completo no Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal. E não esqueça, claro, que a sua participação é muito importante, então deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão, independente do canal em que você estiver assistindo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM. Grande abraço, tchau, tchau.